Olá pessoal, a aula de hoje é sobre números racionais na forma decimal. Então observe pessoal, como escrever uma fração decimal na forma decimal. Uma fração decimal pessoal é quando o denominador dela é uma potência de base 10. Como assim? 10 elevado à primeira potência, que é 10. 10 elevado à segunda, que é 10 vezes 10, que dá 100, 10 elevado à terceira dá 1000 e assim sucessivamente. Tá certo? Então, sempre quando tiver uma fração com o denominador que seja uma potência de base 10, você vai poder escrever a forma decimal dessa fração decimal, entendeu? Então, aqui você tem a fração decimal. Se você observar, pessoal, a gente pode reescrever ela dessa forma. 10 mais 7, que dá 17, né? E repete o denominador 10. E mais, podemos reescrevê-la dessa forma: 10 décimos mais 7 décimos. Né? Porque 10 mais 7 aqui vai dar exatamente o que tem aqui, 10 mais 7. E o 10 aqui a gente repete. Né? Então a gente pode reescrever dessa forma aqui. E isso aqui a gente pode reescrever desse jeito aqui, porque 10 dividido por 10 dá 1, que a gente sabe que 10 décimos em vídeos anteriores é igual a 1, então fica 1 mais 7 décimos, 1 mais 7 décimos. Esses 7 décimos repetimos aqui. E a gente sabe que 1 mais 7 décimos, na forma mista, fica 1, 7 décimos. Não é assim? E 1, 7 décimos, a gente tem que é 1 inteiro e 7 décimos. Então, 1 inteiro está aqui, 1 inteiro, vírgula, e agora eu vou colocar a parte decimal, que é 7 décimos. 7 décimos, a parte decimal, né? Que aqui no número misto é a parte fracionária. Aí ficamos com 1,7, que lê-se da seguinte forma: 1 inteiro e 7 décimos. Nesse outro exemplo aqui, a gente reescreve o 249 dessa forma: 200 mais 49. Depois, reescrevemos isso aqui dessa maneira aqui, onde temos 200 dividido por 100, que dá 2. E o mais 49 centésimos, repetimos aqui, mais 49 centésimos. Só que isso aqui, a gente sabe que é igual a 2 inteiros. Baseando-se nessa ideia aqui, a gente sabe que isso aqui é 2 inteiros mais 49 centésimos. Então, 2 inteiros e 49 centésimos, tá certo? Então, a gente escreveu uma fração decimal nesses dois exemplos, aqui uma fração decimal, aqui outra fração decimal. A gente escreveu uma fração decimal na sua forma decimal. Aqui a forma decimal dessa. E aqui a forma decimal dessa aqui, tá certo? Agora vamos escrever a forma decimal dessa, 84 milésimos. 84 posso reescrever dessa maneira aqui, 80 mais 4, né? Milésimos. 80 milésimos mais 4 milésimos. Reescrevendo dessa maneira aqui, que a gente sabe que pode, né? Porque significa a mesma coisa. Isso é igual a isso. Isso aqui, para a gente, já pulando para essa última etapa, é 84 milésimos. É 8 centésimos e 4 milésimos. Ou 84 milésimos, tá certo? Então, assim, colocando esse número aqui, que está na forma decimal, no quadro de ordens, que é aquele quadro que a gente conheceu na semana passada, não, no vídeo passado, quero dizer, aquele quadro, ele é muito importante para a gente compreender melhor a comparação de números racionais na forma decimal. Ele é muito importante para auxiliar na leitura, entre outras coisas, tá certo? Então aqui a gente tem uma parte, né, do quadro de ordens, tem a vírgula, tem décimos, centésimos, milésimos, unidade, dezena, centena, e vamos distribuir agora esse número aqui, colocando ele no quadro de ordens. A parte inteira é zero, né, que está à esquerda da vírgula, coloco o zero aqui nas unidades, E à direita da vírgula é a parte decimal, que tem 0,
nos décimos, 8 nos centésimos e nos milésimos 4, tá certo? Sempre quando tiver dúvida, pessoal, você pode recorrer ao quadro de ordens, tá bem? Que ele ajuda muito a sanar muitas dúvidas, tá certo? Principalmente quando for comparar números racionais na forma decimal, tá bem? Aqui, pessoal, nesse exemplo aqui, tivemos 1,7, 2,49, 0,084. Todos esses números aqui que a gente vimos aqui, eles são denominados números na forma decimal, tá certo? Agora, pessoal, acompanhe essa tabelinha aqui. Ó, nessa tabelinha, você tem aqui o número, né, na forma de fracionária, com sua representação fracionária. Aqui a gente tem a representação desse número aqui na forma decimal e temos a forma mista, o número misto, tá certo? Ó, então você tem aqui 17 décimos, que você pode representar ele na forma decimal dessa forma, como vimos anteriormente, né? E se você observar aqui, esse 1, ele é a parte inteira. E o 7 é a parte decimal, tá certo? Aqui é a sua forma mista, 1 inteiro e 7 décimos. Aí, ó, 1 inteiro e 7 décimos. 1 inteiro e 7 décimos. A parte inteira é o 1, né? E essa é a parte fracionária, tá certo? Aqui você tem 259 centésimos. Aqui é a sua representação decimal, né? Que o 2 é a parte inteira e o 49 é a parte decimal. E aqui você tem na forma mista, né? Que é 2 inteiros e 49 centésimos, onde o 2 é a parte inteira e o 49 centésimos, que é essa parte fracionária do número misto, tá bem? Aqui você tem 84 milésimos, né? Aqui é a sua representação decimal, a parte inteira dele é 0 e a parte decimal é 84, 0,084, que é a parte decimal, tá certo? Desse número aqui, do 84 milésimos. Agora, pessoal, se você for perceber um detalhe, você não tem como escrever ele na forma mista. Por quê? Porque essa fração aqui trata-se de uma fração própria e não imprópria. E a gente vimos em vídeos anteriores que para você escrever na forma mista, o numerador tem que ser maior ou igual ao denominador. E o numerador aqui é 84, que é menor que 1000. Diferente dessas duas aqui, ó, que o 17 é maior ou igual a 10 e o 249 é maior ou igual a 100. Então essa fração aqui ela não é imprópria, por isso que não pode ser representado na forma mista, tá bem? Mas assim, pessoal, parando para observar, a gente nota o seguinte. Se você parar para observar direitinho, pessoal, ó, aqui você tem o denominador 10, que é o 1 acompanhado de um 0. E aí você percebe que na forma decimal ficou com um algarismo na parte decimal. Aqui você tem o denominador 100, que é 2 zeros. E você ficou com dois algarismos na parte decimal. E aqui você tinha 1000 no denominador, que são 3 zeros, né? É o 1 acompanhado de 3 zeros. E você ficou com 3 algarismos na parte decimal. Pessoal, se você observar, se tivesse aqui 10.000 no denominador, a parte decimal seria composta por 4 algarismos, tá certo? Seria 4 algarismos na parte decimal. Então, pessoal, a gente pode utilizar isso aqui para montar uma estratégia para escrever de forma prática um número na sua forma decimal. Então, assim, existe uma maneira para a gente escrever uma fração decimal na representação decimal, tá certo? Você vai observar o seguinte: você vai tomar apenas o numerador, pega o numerador, coloca aqui, por exemplo, aqui é 17, você colocava o 17, e de modo que a quantidade de algarismos da parte decimal que você vai deixar
será contada da direita para a esquerda, daqui para cá, tá certo? Caminhando assim, ó. E você vai perceber o seguinte: a quantidade de algarismo da parte decimal, contada da direita para a esquerda, vai ser igual à quantidade de zeros que aparece no denominador. Tá certo? Ó, aqui apareceu um zero, então a quantidade de algarismos na parte decimal aqui, contando da direita para a esquerda, vai ter que ser uma, porque só tem um zero. Por isso que a vírgula tem que ficar entre 1 e o 7. Porque aí você fica só com um algarismo na parte decimal, que é o 7. Aqui você teve dois zeros, então na parte decimal vai ter uma quantidade de algarismos que são dois algarismos na parte decimal. Porque você tem no denominador o 100, tá certo? E aí você vai fazer o quê? Vai pegar o 249, colocar aqui e vai colocar a vírgula de modo que o número fique com dois algarismos na parte decimal, tá certo? Aqui foi por 1000, você pega esse número, 84, coloca e você vai perceber o seguinte: colocou 84 aqui, mas você tem que deixar 3 algarismos na parte decimal, porque aqui tem 3 zeros, ó. E você vai ter que acrescentar um zero aqui e outro zero aqui, para poder esse número ficar com 3 algarismos na parte decimal aqui, ó. 1, 2, 3, 0, 8 e 4. 1, 2, 3. Aí você teve que acrescentar esse zero e esse, tá certo? Você vai poder fazer isso, acrescentar zero se for necessário, como foi o caso aqui, porque ó, só tem 84. Aí você acrescentou 2 zeros para poder colocar a vírgula entre esses dois zeros e ficar com 3 algarismos na parte decimal, tá certo? Um outro modo, pessoal, de você pensar é o seguinte, ó. Aqui tem um zero, pula uma casa da direita para a esquerda. A vírgula se desloca da direita para a esquerda uma casa, só uma. Aqui tem 2 zeros, se desloca 2 da direita para a esquerda, ó. 1, 2 para aqui. Tem 3, se desloca 3. 1, 2, 3. E aí você preenche com zero. É outro modo, né, para fixar a ideia, para ficar melhor de lembrar, tá certo? Agora, pessoal, vamos praticar um pouco, né, respondendo essas questões. Aqui você tem na número 1, represente as frações na forma decimal. Então, ó, você tem 52 décimos. Então, você vai fazer o quê? Ó, tem um zero, você sabe que vai ter um algarismo na parte decimal. Então, a vírgula tem que estar entre o 5 e o 2, para poder ficar com um algarismo aqui na parte decimal, tá certo? Aqui, ó, você tem 52 centésimos. Então, você coloca o 52 e a vírgula se desloca da direita para a esquerda duas casas, porque tem 2 zeros, ó. 1, 2, parou aqui, ó. E aí você preenche com zero. Tá certo? Aqui você tem 77 décimos. Coloca o 77 e percebe que tem um zero, então a vírgula obrigatoriamente tem que estar aqui para ficar com um algarismo na parte decimal, porque aqui só tem um zero. Aqui tem 2 zeros, você bota o 77 e se desloca da direita para a esquerda duas casas. 1, 2, parou aqui, preenche com zero, pronto, já finalizou. Essa questão 2, pessoal, ela está querendo que você escreva por extenso cada um dos seguintes números. Então, assim, vamos escrever por extenso. Então, pessoal, você vai escrever como se lê, tá certo? Ó, 85 centésimos. 85 centésimos. 8 milésimos. 8 milésimos. Se você tiver dúvida, você coloca esses números no quadro de ordens e aí você vai conseguir realizar esse exercício ou qualquer outro relacionado, parecido, igual,
de forma bem prática, tá certo? Você não vai sanar todas as dúvidas utilizando o quadro de ordens, porque você só vai observar, ó, aqui vai ficar na unidade, esse no décimo, centésimo e esse no milésimo. Então você, como aqui são tudo zero, você vai ler 8 milésimos, tá certo? Ó, aqui a parte inteira é 7, né? Esse 7 vai estar na unidade, a vírgula separando aqui a parte inteira da parte decimal. Esse 3 aqui, ele está nas ordens, na casa dos décimos. Então você vai fazer a leitura 7 inteiros e 3 décimos, tá certo? Aqui, ó, 1 inteiro, e aqui a parte decimal é composta por 3 algarismos, então é milésimos. Você já fixa na mente, milésimos. Então é 147 milésimos. 1 inteiro e 147 milésimos. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e até mais um vídeo do canal.